Olá, queridos. Dando sequência ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos, hoje vamos falar da parte 2 do bloco 15, que fala sobre a vitória sobre a morte e ele ressuscitou, que fala especificamente sobre a ressurreição de Cristo, né? Na parte 1 desse bloco, nós vimos João capítulo 20 como texto base, e hoje vamos falar como texto base João capítulo 21, mas sempre tentando relacionar com os outros evangelistas, né, e outras passagens da palavra de Deus, tá bom? Nós finalizamos falando da ressurreição de Cristo, falando do primeiro aparecimento de Jesus aos seus discípulos após a ressurreição. E hoje nós vamos começar a partir de um novo aparecimento de Cristo, né? Nova aparição de Cristo aos seus discípulos, ocorrendo agora no Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, que na verdade era um lago, né? Mas aquela região, como eles não conheciam oceanos, mares, por ser um lago bem grande, eles chamavam de mar, né? Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, em homenagem a Tibério, César, enfim, muitas passagens da palavra se passam nesse contexto, né, nessa região. E é nessa região, dos versos 1 a 3 de João, capítulo 21, que é o nosso texto base, nós vamos ver o momento que os discípulos estão reunidos novamente, Pedro e alguns dos outros discípulos, e Pedro resolve então pescar, e os outros discípulos os acompanham, ou seja, voltando para uma prática antiga que eles tinham, né? E ao tentar pescar durante toda a noite, período de noite, eles não conseguiram pegar nada. E logo ao amanhecer, no verso 4, quando tudo ficou mais claro, Jesus estava ali à beira da praia, né, na areia ali do lago Tiberíades, do Mar da Galileia, né? E ele perguntou para eles, né? Já no verso 5, algo para comer? Vocês têm algo para comer? E eles responderam, não. Eles não haviam reconhecido Jesus, né? E aí no verso 6, Jesus fala assim, pois joguem as redes ao lado direito. E aí Pedro, na mesma hora, reconhece Jesus, porque havia passado por uma experiência semelhante em sua conversão, no seu chamado inicial, né? E aí a rede se enche de muitos peixes e Pedro reconhece que ali é Cristo, né? E aí dos versos 8 a 12, nós vemos que Jesus come com eles o pão, os peixes, né? Mesmo após ressuscitado. Isso nos mostra que nós vamos ressuscitar ao mesmo modelo de Cristo, mas também vamos nos alimentar na Nova Jerusalém, nos céus, ao modelo que Jesus também ressuscitado também comeu, tá certo? E no verso 13, Jesus, ele toma o pão, o peixe, parte a eles. E o verso 14 fala que ali foi a terceira vez que Jesus aparecia aos seus discípulos após a ressurreição. Eu queria agora focar nos versos 15 a 17 como um dos principais do nosso estudo de hoje, tá certo? Vou ler com vocês. É o momento em que Jesus chama a parte Pedro e eles vão ter um diálogo muito bonito, né? Que vai falar de perdão da negação que Pedro fez a Cristo, né? Nós comentamos já durante a sua crucificação de Jesus, né? É o chamado para Pedro ao pastoreio também, da liderança desses discípulos também. Então, o verso 15 fala assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, ou apacenta minhas ovelhas, em outras traduções. Verso 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. No verso 17, pela terceira vez, Jesus fala, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então a gente vê essa passagem como um momento em que Jesus restaura Pedro, que ele cura, que ele perdoa a negação de Pedro, compreendendo toda a situação, a angústia, o medo que Pedro estava passando e a fraqueza do ser humano naquele momento da crucificação de Cristo, né? E a gente vê nesse momento, se a gente for pegar o grego, né, que o Novo Testamento, o Segundo Testamento é escrito no grego, a gente tem algumas palavras em relação a amar aqui, ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional, e o filia, que é um amor nosso, mais de amizade, um amor que sim, tem certos interesses em troca, mas não é um amor puro e pleno como o amor ágape. Na primeira vez que Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, ele pergunta, Pedro,
assim, tentando simplificar. Você me ama? Ágape, você me ama? Ele usa ágape. E Pedro responde, sim, Senhor, filia-te, eu amo você, mas um nível de amor diferente. Jesus usa ágape e Pedro usa filia. É o tipo de amor diferente. Amor ágape, filia e o eros, que é o amor mais da sensualidade, tá certo? E aí Jesus pela segunda vez usa, Pedro, você me ama? Usando ágape novamente. Ágape a mim e Pedro, Senhor, tu bem sabes, eu te amo, filia-te. É um amor abaixo, né? E Jesus, pela terceira vez, se rebaixando ao nosso nível, ele muda o termo para amor, ele usa de novo filia. Então, Pedro, filia-me, você me ama realmente, Pedro, tu sabes que eu te amo, e se chateia porque Jesus está perguntando ali 3 vezes, né? Jesus se rebaixa ao nível de Pedro, assim como uma frase que eu usei no último vídeo, finalizando os últimos vídeos, o penúltimo vídeo, que falava sobre a questão que o doutor Augusto Cury fala, né? Que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Até houve uma trocazinha no vídeo passado que eu fiz sobre isso. Mas é exatamente isso. Jesus se rebaixa por compaixão. Compaixão, sofrer junto. Ele se compadece de nós. Ele se rebaixa ao nosso nível para nos reerguer. É isso que ele faz com Pedro aqui. Ele usa um amor em nível superior de Deus. Depois, na terceira pergunta, ele rebaixa o amor de Pedro ali e pede que Pedro apacente as suas ovelhas, que mostra sim que Pedro teve uma liderança, é inegável que Pedro foi um dos líderes do movimento cristão, do cristianismo, nos primeiros anos, né, da origem da igreja, né? Então, dos versos 15 a 17, era isso que eu queria relatar para vocês. Dos versos 19 a 23, a gente vê Jesus comentando sobre a morte que Pedro teria, que seria uma morte realmente dolorosa, uma morte que seria aos moldes da morte de Cristo, né? A tradição, a Bíblia não relata, mas a tradição fala que Pedro viria a morrer crucificado, mas que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor, né? E Pedro questiona como é que João iria morrer, o discípulo amado, né? E Jesus fala, não cabe a você, se eu quiser que ele viva até que eu volte, tudo bem, né? E a gente sabe que João foi o único dos discípulos que não veio morrer violentamente. Ele veio morrer realmente de causas naturais. A tradição fala que ele até foi perseguido pelo Império Romano, colocado em um tacho de água quente, de óleo quente, e não chegou a morrer. Foi exilado em Patmos, onde ele veio escrever Apocalipse, mas ele veio morrer de causas naturais e foi o último a testemunhar, o último a escrever na Bíblia, né? O Apocalipse, os Evangelhos, suas cartas, né? E ele finaliza o seu Evangelho exatamente falando sobre isso, dos versos 24 a 25. Ele fala assim, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele falando dele mesmo, discípulo amado João, que está aqui dando testemunho. E o verso 25 ele complementa, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para livros que seriam escritos. Então ele usa aqui uma linguagem hiperbólica para dizer que Jesus, as maravilhas que Jesus fez, os sinais, que é o termo mais utilizado no Evangelho de João, as manifestações de Cristo, da divindade de Cristo, que tudo que ele realizou não teria como ser registrado de fato no período que Jesus esteve aqui nessa terra. Então, esse capítulo 21 fala um pouco mais da ressurreição de Cristo. Eu vou deixar para finalizar numa parte 3, para a gente falar um pouco sobre o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Também Jesus aparece a esses discípulos, vamos ver quem são esses discípulos, né? Se a Bíblia revela quem é, quais os ensinamentos que nós temos sobre isso. E vamos finalizar com algumas reflexões a mais que eu vou trazer para vocês, como por exemplo, no próximo vídeo, quanto Jesus passou realmente 3 dias morto, por que 3 dias, né? Onde Jesus esteve nesse período que estaria morto, né? Que realmente significa a ressurreição na fé cristã. Jesus vai passar a eternidade com as marcas da ressurreição. Então são questionamentos, marcas da crucificação, mesmo após ressuscitado. O que é que isso significa para a gente, né? Então a gente vai trazer algumas reflexões a mais para finalizarmos na parte 3 esse bloco 15. No mais, peço que a gente retome nosso coração que a ressurreição é o que dá sentido à nossa fé, é o que nos tem que dar esperança a cada dia.
Porque se um dia viermos a descansar em Cristo, a nossa esperança está na ressurreição no último dia, assim como é prometido, assim como Paulo também nos ensina. E se não viermos a descansar, nossa esperança estará na volta de Cristo. E aí vamos discutir sobre isso também mais à frente. Então era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Graça e paz.